Vamos falar de empreendedorismo? Afinal de contas, são 25 anos de história, de sucesso. Hoje eu estou recebendo aqui no palco a cofundadora e diretora criativa da Zian, da Foca e da Foca Hype. Elis, boas-vindas e obrigada por estar aqui hoje no palco. Eu que agradeço, né, Silvana? Para mim é uma honra, né, estar nesse palco. E, né, já fui convidada outras vezes, mas acabei fugindo um pouquinho, né? A gente foge do microfone. Mas eu espero que hoje a gente consiga, né, compartilhar, né, uma história que possa inspirar outras mulheres, né? E também que faça sentido. Mas eu também penso que quero sair daqui diferente do que eu entrei, né? E é uma transformação mútua. E é isso, vamos lá. Maravilhosa. Já começamos bem, a Elis tem essa essência de ser muito inspiradora e ela conecta totalmente com o nosso propósito aqui, que é inspirar mulheres a estarem no palco de suas vidas e carreiras. E as histórias, elas compõem o nosso inconsciente, elas inspiram e ensinam. E eu sempre gosto de começar aqui pedindo para a nossa convidada contar um pouquinho da sua história em relação ao seu trabalho, como que você chegou a ter essas empresas, como é que foi? Eu sei que não dá para resumir, é muita história para contar, mas conta pra gente como é que foi. Tá, vamos tentar resumir, né? História longa aí de 25 anos. Eu penso que tudo começa quando eu decido fazer a faculdade de administração. Eu acredito que ali, se for dividir esse palco em várias cenas, acho que essa seria talvez a primeira assim, que faz muito sentido, assim. Então, eu decidi fazer faculdade de ADM, né, em Rio do Sul. Eu sou de uma cidade super pequena, acho que é a segunda menor do Alto Vale, tem 2.000 habitantes, Presidente Nereu. Na época não tinha asfalto, então eu teria que ir para Rio do Sul estudar, porque eu tinha, na época, um trabalho que valia a pena ainda manter na minha cidade. Então, eu ia todos os dias. E fui a primeira mulher a ir todos os dias, estudar numa outra cidade. Agora parece até, né, falando de ensino à distância, é muito fácil. Mas na época eram 5 dias por semana, das 7 às 10h30. Era uma estrada de chão, né, sei lá, 50 e poucos quilômetros de estrada de chão. Então não é tão simples, né? Hoje a gente olha e parece tudo muito simples, mas na época não era. E meu pai, na época, né, foi muitas vezes político, mas a gente é de uma família de agricultores simples, né? Então, não tinha os seus recursos, mas ele se dispôs, eu não tinha carteira, ele me levava todos os dias durante 1 ano, aí depois eu fiz minha carteira, comprei um Fusca, e aí né, tudo mudou. Então, eu comecei a estudar em Rio do Sul, isso tudo mudou a minha história. Até hoje, eu acho que a partir dali eu pude transformar até primeiro a minha família, que a gente vinha, éramos agricultores, e isso pôde mudar não só a minha história, mas todos que estavam ao meu redor, né? Então, acho que um primeiro momento foi esse. Um segundo momento, eu penso que foi quando eu me formei e larguei totalmente. Eu era funcionária pública e larguei. Falei, não quero isso, não é para mim, né? Não é o que faz sentido. E resolvi morar em Blumenau e montar uma empresa do nada. Peguei minha rescisão e fui montar, né? Na época a gente aventura mais, né? Uhum. E aí depois, né, teve muitas coisas nesse meio, mas eu acho que um segundo momento assim muito importante também foi quando eu casei. E aí, porque eu penso que a primeira sociedade que a gente faz é com o marido da gente, né? Grande empresa, empreendimento principal. E meu marido já era um empreendedor, uma família de empreendedores, na verdade. E aí acho que tudo ali começou a realmente sair do sonho para virar uma realidade, né? E ele também já era empresário, mas ele mudou de ramo e a gente resolveu... eu já tinha ido embora, nesse meio tempo já tinha morado em Rio do Sul, Blumenau e tal, e aí resolvi voltar para minha terra natal e empreender lá, né, junto com ele. Então, isso fez todo um sentido, porque aí ele tinha já uma... não vou dizer uma experiência, mas ele tinha uma vivência de casa, né? Porque a gente sabe que quando os pais são empreendedores, todo mundo empreende junto, né? Então ele já tinha esse viés muito de empreendedorismo. E aí a gente começou, né? Uma pequena empresa de confecção. Na época a gente trabalhava, aí a gente começou a ter uma loja própria no Fabricenter, a gente tinha o Fabricenter em Rio do Sul, né? Atacado. E aí, após isso, eu acho que um outro momento muito bom também foi quando a minha irmã veio com a gente. Eu sempre acredito que a gente é um trio.
Então, quando ela veio, acho que fez todo sentido. São mentes diferentes, com habilidades diferentes e que se completaram. Então, acho que foi né, a minha irmã Camila e meu marido, o Emerson. Então, isso fez todo, né? A gente conseguiu juntar ali as nossas habilidades e, principalmente, meu marido é uma pessoa muito resiliente. Então, assim, quando a gente queria desistir, vamos lá, vamos ficar aqui, porque é por aqui. Né? Moda sempre foi minha paixão, então não tive dúvida na hora de escolher o segmento. Né? Apesar da minha formação em ADM, também, antes de eu decidir, eu tinha essa propensão a também escolher moda, mas o Rio do Sul não tinha, e eu não tinha condições de ir para Blumenau na época. E aí, então, eu fiz ADM, que eu, né, acho que foi muito bom para mim, não tenho certeza, né? E a minha irmã aí se formou em moda também, então isso também ajudou a gente a realmente ter mais conhecimento técnico até na área, né? Uma acaba complementando a outra, né? Muito. Então, assim, o começo foi assim, daria para, né, falar muito mais coisas, mas acho que são grandes momentos, assim. Aí depois também teve, eu acho que também que mudou muito a nossa realidade, foi quando a gente começou a buscar outros canais de vendas também. Então, a gente antes era uma loja somente de atacado, né? E a gente começou a trabalhar muito também a venda através de lojas exclusivas, com representantes. A gente começou a ampliar o nosso mercado. Isso nos trouxe também... como é que eu posso dizer assim, muito know-how nessa área. Mas assim, aí se passaram lá seus 15 anos, e aí eu posso dizer que foram 15 anos assim, como se fosse a empresa um laboratório, né? Na verdade, é uma coisa de erro e acerto, né? E aí a gente foi aprendendo com a própria jornada, foi jogando e foi aprendendo a jogar. E no segmento da indústria têxtil e na indústria têxtil de moda, a gente sempre fala que parece uma bolsa de valores, né? Porque é um sobe e desce, né? A gente depende de muitas outras variáveis, mas a gente sempre teve o nosso firme, que a gente é isso que a gente gostava, que a gente queria, era isso que a gente estudava e permaneceu firme, foi isso que fez a diferença. Aí, de 10 anos para cá, digamos que a gente realmente está, talvez... não jogando o jogo certo, porque ele muda a todo momento, mas a gente está numa linha, numa crescente, né, com estratégias e é isso, não sei, um resumo, né, tem tantas coisas que eu poderia falar, mas né, são esses momentos assim que eu acho que foram mais relevantes para a gente chegar onde a gente, né, para a gente chegar até aqui. Nesses 25 anos. É fantástico trazer já nesse primeiro momento essa questão e essa visão. Algo que a gente precisa prestar muita atenção, que eu quero instigar aqui quem está ouvindo e assistindo, é prestar atenção no que a Elis falou, 15 anos. Né? 15 anos aprendendo, sendo resiliente. E pode acontecer das empreendedoras, ou até na nossa vida pessoal, a gente buscar algo e a gente tenta ali uma semana, 2, ou, por exemplo, às vezes acontece, né, com as minhas mentoradas, elas postam 1 dia, 2 dias, ou... vai fazendo ali um conteúdo 6 meses, não deu certo, vou desistir. Então, precisa de tempo para ganhar essa musculatura, né? Para ganhar essa força, senão você não chega, né? Foi muito marcante isso, né? Nessa breve relato da tua história. Eu também nunca tive uma criação frágil. Né? Devo muito a isso também. Sou de origem italiana e sou a filha mais velha. Então, para mim, assim, não acho as coisas difíceis, né? E acho que a gente tem que manter, né, o foco, manter o firme, porque o que eu percebo muito hoje, né, pensando lá e hoje, é a fragilidade, né, e a falta de... Realmente, essa palavra até parece um clichê, mas resiliência mesmo, né, em tudo, né? Eu percebo nos times de trabalho, talvez esse seja o ponto mais difícil desse momento, né? As pessoas não esperam, né? São muito urgentes, né? Querem muito ontem. E não existe isso, né? A gente... eu acho que a gente é forjado, né? Todo dia, até que a gente cria essa força, essa musculatura. E eu penso que também nunca é sozinho. Quando tu tens alguém perto, como a gente... Apesar de ser uma empresa familiar, isso também nos deu muita força. Quando a gente tem alguém, né? Tem
aquela pessoa que tu pode contar, independente se hoje tá bom, hoje não tá. Isso também ajuda muito, né, diariamente. Acredito também muito no conhecimento, porque quanto mais a gente busca conhecimento, parece que mais força dá, né? Então, nesses momentos de querer desistir ou não, tem que ter aquele momento de respiro. Não, então eu vou me abastecer de algo novo, vou ver se eu realmente é isso. Isso já te dá um novo viés. E cada dia é um dia, né? Sempre fala que sempre tem um milagre em cada manhã. Sim, porque a gente tá acorda, viva, né? a gente tá viva, tá bem, né? E a gente segue em diante. Então, mas eu acredito muito mesmo nisso, que a resiliência faz toda a diferença. Porque tu não vais aprender nada tão rápido. Sim. Por mais que você possa ter, porque hoje é fácil o conhecimento, mas não tem, tu tem que viver aquilo. Colocar em uma prática, coisa né? é tu falar, uma coisa é tu viver e praticar. Eu me considero uma principal característica minha a capacidade de realizar. Então, eu tenho, assim, bastante aquela coisa do vou fazer. Nem que não dá... Pode ser que não dê certo, mas o fazer. Não, vamos fazer. Vamos fazer o teste, se funciona ou não. Nesse ponto, eu posso dizer que eu até sou um pouco meio urgente nas coisas. Às vezes, eu poderia até ainda estudar um pouquinho mais. Eu quero fazer. Vamos lançar, vamos fazer, é isso aqui. Aí, depois, que eu vou corrigindo ao longo do processo. Mas isso funciona. Tem que ficar... Hoje, eu vejo muita teoria e pouca prática, né? E muito discurso e pouca execução. Então, que se eu posso dizer algo assim, que para a gente funciona é realmente ter colocado em prática as coisas, não ter tanto medo, né? Hoje parece que quanto mais a pessoa estuda, analisa, mais medo ela tem. Não que não tenha que analisar, não, a gente está no momento de muita análise. Sim. Mas eu acho que também tem que botar no jogo, tem que praticar, e aí a gente vai corrigindo, né? Porque senão a gente fica... pode perder o time também das coisas. Então, primeiro a prática, depois o refinamento. Às vezes você fica tentando refinar, para colocar em prática, quando vê, já passou o momento. Já passou o time, isso mesmo. E no mundo que eu tô da moda, os times são muito curtos, né? Imagina, uma coleção, por exemplo, agora já está fazendo a coleção de inverno, agora a gente está terminando o próximo inverno. A gente tá, o próximo inverno. A gente está entregando o verão, porque, só para lembrar, a gente... tem 3 formas de comercializar. Estou falando agora em termos de criação de produto. Xian, especificamente, né, uma das marcas, a gente trabalha com B2B. Então, agora a gente está entregando para o nosso lojista o verão. A gente já desenvolveu o alto verão, que está na rua vendendo com a equipe de representantes. E a gente está desenvolvendo o próximo inverno, o inverno 25. Que a gente deve lançar início de outubro. Então, a gente é acostumado a trabalhar simultaneamente com várias coleções, né? Pensa isso num parque fabril. Tem que haver uma gestão de processos, gestão muito planejamento. Muito planejamento. Então, hoje a gente tem um calendário anual e atravessa até, às vezes, 2 anos, com todas as grandes, né, as grandes datas nesse período. A gente tem que estar sempre com um olhar nas datas, para ver se a gente está cumprindo o cronograma, né? E um outro olhar no mercado, um outro olhar no cliente, um outro olhar no time. E assim, tudo isso gerindo pessoas, processos, para conseguir entregar nas datas, que é um grande desafio, né? Ao menos do meu segmento, aí é um grande desafio a entrega justamente por isso, né? A gente desenvolve anualmente, deve chegar a mais de 400 modelos. Então, na verdade, você não... Por isso que às vezes é muito difícil, você falou de 15 anos, né? Por quê? Porque eu não faço todo dia o mesmo produto. Né? Todo dia, cada 3 meses, é uma nova coleção, novo aprendizado. Novo produto, são novos desafios do processo. Então, por isso que você demora tanto tempo, talvez, para entender toda a cadeia e como tudo isso funciona. Então, é por isso, o produto nunca quase é o mesmo. Né? A gente é o mesmo, mas o produto nunca é o mesmo. Né? Tem uma frase que vocês têm lá na empresa também, né? Como é que é aquela frase mesmo? Somos nós mesmos, mas nunca os mesmos. Né? É uma frase ótima. É ótima. Então, isso tem muito a ver com a nossa autenticidade, com quem a gente é. A essência do que é. Isso mesmo. Essa família, nosso né? DNA, isso. Nossos propósitos também tem muito a ver com isso. Então, a gente é o mesmo, mas a gente nunca pode ser o mesmo, né? Porque todo dia é um novo dia, é um novo momento, e a gente tem que estar sempre com esse olhar, né? Pensando para frente, olhando quem a gente é para trás, para as nossas raízes, mas também não podemos esquecer que a gente tem que estar olhando para o mercado e para onde ele aponta, né? É um olho no peixe e outro no gato, como diriam lá no interior do Paraná. É verdade. Muito. A gente fala isso até hoje.
E aproveitando para falar sobre essa questão de essência, eu acho muito admirável vocês terem essa estrutura com a família, até tem essa marca que é a Foca Hype com o teu filho, e mostram a avó. Então, tem essa atmosfera familiar muito forte, assim, a gente olhando as redes sociais, olhando de fora e conhecendo um pouquinho, a gente consegue sentir isso. Isso faz parte da essência dessas marcas, né? Sim, com certeza. A gente como eu falei, a gente é uma empresa familiar, né? Com todos os seus prós e contras, né? Sim. Mas eu acredito que a gente, como eu falei lá no comecinho, né? A gente também, um pouco do propósito de ter tudo isso, de também transformar, né? A nossa família também, né? A gente pensa em transformar o mundo, mas eu acho que primeiro a gente tem que transformar... Antes dos próximos. Quem está mais próximo da gente. E a gente é uma empresa, né, como toda italiana, e alemão, né, é família, né, muito aquela coisa, né, tudo é em família. Caloroso. Né, come em família, gente, né, isso a gente tem muito. É uma característica forte da gente, também a gente mora no interior, então a gente está sempre muito próximo. Trabalha comigo, né, a minha mãe já trabalhou comigo por um bom tempo, ela trabalhou. Ajudou a atender na loja, ela ajudou a cuidar dos meus filhos também, né? E hoje ela tem esse papel aí no Foca Hype, ela que né? aparece nos vídeos. Ela que aparece. Querida. A gente já se sente já da família com ela aparecendo. Não, ela é maravilhosa, né? E aí meus filhos foi em 2020, com essa questão da pandemia, né? Eu sempre falo que até o que vem de unha, às vezes é para melhorar. Mas na pandemia eles acabavam voltando para casa, né? Estudavam fora. E isso fez com que a gente já tinha um projeto que era o Foca Hype, né? De um e-commerce. Como eu falei, a gente tem um canal que é B2B, que é a Zian, que ela vende para outros lojistas, né? Para atacado. E a gente tem o Foca Hype, que vende B2C, que é o que a gente desenvolve e vende através de e-commerce para consumidor final. E aí eles entraram nessa compraram uma ideia, né? De assumir o Foca Hype, né? Eu tenho 2 filhos, o João e o Pedro, e eles se complementam muito também como a gente, né? Nós somos, como eu sempre falo, a gente é um trio, né? Eu, Hermes e a Camila, os dois também se complementam muito, mas têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Então, a empresa serviu até de... ele não gosta que eu falo, mas de certa forma uma startup, né? Eles estão dentro da própria empresa criando uma outra empresa, né? Usam, claro, tem toda uma estrutura por trás disso, mas eles são totalmente protagonistas do que eles fazem hoje. No começo, sim, a gente, né, deu aquele empurrãozinho, mas hoje eles atuam, eles definem os produtos, eles fazem as estratégias de marketing, de gestão, ajudam na contratação de equipe, estratégias de marketing, estratégia de tráfego, é tudo com eles. Mas no começo a gente ajudou. Claro, a gente faz as nossas reuniões de alinhamento, nossas reuniões de metas, mas é tudo com eles. Então, o Pedro trabalha mais na parte estratégica, de gestão, e o João trabalha mais no marketing, mas sempre tudo muito junto, né? E os dois ajudam no desenvolvimento de produto. Claro, a gente usa um pouco da estrutura, né, do Parque Fabril que a gente tem, mas é totalmente eles. A persona deles também eles têm uma persona muito bem definida, e aí eles inseriram a avó Marisha nessa história, né? Às vezes não custa falar, eu tenho que cortar isso. Um pouco não gosto, eu já nem queria falar porque vai ter que cortar. Mas vamos voltar, né? O que tem que cortar? Corta o choro. Imagina, não tem problema. Não precisa cortar o choro, mas falar de filho. Inclusive, eu acredito que é um fator de muito orgulho. Porque até você trouxe essa questão de cidade pequena. Quantos habitantes que tem em Presidente Nereu? Nem chega a 2.500 habitantes. E eu digo que nasci numa cidade pequena, 16 mil habitantes, né? Tem bem menos. Então, assim, é uma história muito... Vou repetir a palavra que eu falei antes. Muito admirável, porque tem os teus filhos que vivenciam, que também, assim... fazem parte dessa atmosfera, digamos, deve sentir muito orgulho deles estarem ali dentro, fazendo o trabalho deles, fazendo essa correlação
de até quebrar um pouco de paradigma de que cidade pequena não dá para fazer muita coisa. A gente tem muito isso com a gente, tanto que uma das coisas que eles sempre falam em todos os conteúdos dele é que eles somos do interior, né? Somos do interior de Santa Catarina, isso é um motivo de orgulho. É um motivo de orgulho. A gente percebe isso. Somos uma empresa familiar, somos do interior de Santa Catarina, né? E esse link, né, da família, no caso da minha mãe, da avó, né, que é toda autêntica, né? Que tem tudo a ver, né? Que não pensa, né? Fala o que pensa. e é muito isso mesmo, né? Sobre a autenticidade. Então, eles têm uma marca... Eles buscam muito essa coisa do autêntico, né? Do genuíno. Ligado muito à sustentabilidade também, né? Afinal, a gente mora no interior. A gente tem muitas coisas ligadas à natureza, né? A práticas sustentáveis. E, então, são muitas coisas que, para eles, fazem sentido. E eles colocaram isso na marca deles. Por isso eles têm uma conexão grande com o público. Sim. Porque realmente é genuíno, é autêntico, né? E é muito bacana a maneira como eles colocam, porque também quebra mais uma questão, assim, né? Uma crença, digamos assim, de essa união do que é o moderno com o interior. Porque quando ele faz lá um vídeo, por exemplo, que eu vi um dia, que ele, num carro, que ele chegava no carro e mostrava a camiseta. Então, é muito legal. Tem muitas histórias, né? Trazer essa personalidade, essa autenticidade é algo que ensina muito para quem está buscando se posicionar, está buscando empreender, que você não precisa ser como todos as pessoas ali do teu mercado. Tu pode trazer a tua autenticidade, mas como a Elis falou, né? Um olho no peixe, outro no gato, olhando as tendências, olhando o funcionamento, mas sem deixar de ser quem tu é, né? Sim. Eu acho que isso também está muito inserido dentro do nosso universo, né? A gente sempre acreditou muito em ser único, né? E fugir da manada. Eu acho que isso fez a gente permanecer. Estava falando ali de marca, de brand. Acho que é muito sobre isso, né? Eles também têm isso, né? Dentro do seu DNA, dentro daquilo que eles buscam. Essa questão da autenticidade, mas também de nunca fazer o que todo mundo faz. A gente sabe numa era do algoritmo em que ele acaba te levando para os mesmos caminhos e tal. Então, tu ser disruptivo, isso faz muito parte do que a gente acredita como marca, né? Falando em termos de Zian, até desse guarda-chuva de marcas, né? Que cobre todas essas marcas que a gente tem. Isso é muito forte, né? Da questão de não querer ser o que todo mundo é, mas, ao mesmo tempo, sim, a gente tem como um ponto forte, agora falando de Zian, um dos pontos fortes da marca é isso, é o estilo, né? Essa questão do original, do estilo, do DNA da marca, mas um DNA conceitual, mas que tem um olhar comercial. Então, isso a gente tem isso, né? Dentro de estudos também que a gente fez, de rebrand, de imersão, que a gente tem isso como um grande ponto forte nosso. A gente tem o nosso conceito, né? Aquilo que a gente tem, o nosso propósito da marca, aquilo que a gente quer. A gente é disruptivo, a gente é vanguarda, mas a gente também é comercial, porque o nosso cliente procura um produto com conceito, mas que venda, né? A gente não pode esquecer, né, dos resultados. Então, eu acho que isso é um ponto forte. Isso passou para eles também. E essa geração que eles têm ali, né, os dois são da geração Z, apesar de ser gerações que eu ainda acho que eles são diferentes, mas são da mesma geração. A geração Z, ela tem muito isso como ponto forte, né? A transparência, a conexão com as suas tribos. E para conectar, né, tu tem que ter essa originalidade, essa autenticidade, tu tem que ter algo novo, tem que ter uma história que faça sentido, não é só ser o que todo mundo faz. E isso eles também conseguem transmitir para os produtos. Então, tem muitas camisetas deles que contam a história, né, da coleção, né, qual foi a inspiração, né, qual é o mood daquela coleção. Ele sempre é traduzido nas campanhas. Também um outro ponto forte, falando um pouquinho também da questão da marca, né, do brand, um ponto forte também em ambas as marcas são as campanhas de moda. A gente investe pesado nas campanhas de moda, sempre para traduzir a mesmo espírito ou a mesma o que a gente o que a gente quer trazer com aquela campanha, com aquele produto, né? O que traduz, qual é o mood, qual é a ideia daquela coleção. Então a gente tenta comunicar isso no nossos, depois talvez vai ser um tópico que a gente vai conversar sobre marketing, mas que isso é muito traduzido, o produto é traduzido na campanha de moda, né? Ele tem que traduzir isso, né? Porque senão também a gente não consegue que o cliente entenda
o que a gente quis trazer com aquilo, né? Só o produto por si, ele não consegue transmitir tudo o que a gente quer passar, né, quando a gente cria uma coleção. Então, e aí vocês têm... respondeu, com certeza. E vocês têm aqui transformando tendências em moda inteligente. Isso mesmo. E o Simon Sinek, ele fala no livro dele, Comece pelo Porquê, que as pessoas, tem lá o círculo dourado, então as pessoas, elas não compram o que a gente faz, elas compram o porquê a gente faz. E vocês têm uma gestão muito interessante, muito inteligente também de comunicar isso para as pessoas em todas as etapas, seja na Zian, né, que é uma... estou de Zian hoje, né? É feminina, né? É uma marca voltada para feminina. Inclusive, ganhei aqui um presente, vou mostrar para vocês em primeira mão. A cartinha eu vou ler depois, né? Vou deixar ali dentro. A bolsa também faz parte. A bolsa faz parte. Faz parte então, da nossa coleção de verão. Tem uma pegada de sustentabilidade, né? Tudo muito bonito. Olha a bolsa. Ai, que lindo, ó. Tá toda dentro do mood, né? São tecidos... Olha só. Com construção de linho, né? Então remete muito essa questão, até ali tem um tag que fala sobre isso, né? Questão do sustentável, né? Ali é um produto que tem algum processo nele eco, então natural, né? Que lembra a questão da natureza. Sim. E leveza, ao mesmo tempo feminilidade, né? Já que é um dos pilares da marca. E eu acho que conecta também com a Silvana. Adorei, muito obrigada. E essa questão da sustentabilidade é uma tendência, né? E é algo que as pessoas buscam muito. Vocês têm grandes movimentos, grandes frentes, principalmente que eu vi, né? Na comunicação. Sim. Na Zian, essa questão dos resíduos. Isso né? mesmo. Tanto que essa é a bolsa... E não só essa, né? A cada coleção a gente cria o que a gente chama de um kit mimo. E esse kit mimo, ele é sempre confeccionado a partir de... Eu não digo sobras, mas às vezes sempre tem um aviamento que acaba sobrando de uma coleção para outra. O próprio infesto, quando a gente faz o tecido, às vezes sobra uma parte dele ou sobra alguns metros daquele tecido. E a gente faz sempre uma eco bag. Essa eco bag a gente já está com a gente, sei lá, há mais de 20 anos a gente produz eco bags. No começo a gente produzia para nossas próprias lojas de varejo, a gente fazia para a feirinha, que tem uma feirinha ecológica na cidade, a gente fazia para a feirinha de lá, e isso virou uma prática e desde então, né, hoje é muito moda, mas a já tem isso lá na nossa essência. Já desde sempre, né? Então a gente faz frasqueiras, a gente faz tudo que tu imaginar, né, sempre ligado muito ao que tem a ver com aquela coleção, né, o mood da coleção. No caso essa, a gente quis trazer um pouco essa questão do linho, né? Linda, olha só, tudo lindo, muito bem trabalhada, muito bem então executada. todos os nossos mimos hoje eles são feitos a partir de resíduos da própria indústria e servem também para a gente fazer essa conexão com o cliente. Vou deixar aqui, tudo conta uma história e tem um porquê. Além disso, a gente tem outras práticas dentro da empresa sustentáveis, né? Dentro dos processos, além, é claro, dos tecidos, como eu falei, né? As empresas que a gente compra, elas também têm muito essa preocupação hoje, né? Hoje ela na verdade, há um bom tempo, ela já é uma realidade, né? A gente está vivendo muito esse momento, né? Até de questões climáticas e tudo mais. Mas são pequenas práticas que fazem a diferença, né? Poderia aqui enumerar várias. Uma é essa questão da produção de mimos. Uma outra também que a gente tem é... Todos os resíduos da indústria são destinados para um local de separação numa cidade vizinha. E lá, depois dessa separação, eles são enviados para São Paulo, para a indústria automobilística, que é dos carros da Fiat. Todo o revestimento dos carros da Fiat são feitos, não sei se todos, mas grande parte deles são feitos com os resíduos da indústria têxtil aqui. Nosso caso é o Sinfiatec, que tem esse projeto, que coordena. E a gente é responsável pelos resíduos que a gente gera, né? Então, a gente é obrigado a levar até lá. Né? Não é nada disso é vendido, a gente é obrigado a deixar, porque essa é a nossa responsabilidade. Então, a gente destina até esse resíduo, e esse resíduo, então, faz separação e envia para a indústria automobilística. Então, tem outros N processos que a gente tem isso. Eu sempre brinco que no começo da nossa história, a gente fazia esses mimos a partir dos resíduos, porque era por uma necessidade até econômica, né? Às vezes, tu queria dar uma coisa a mais para o teu cliente e os recursos não eram suficientes. Então, a gente pegava os resíduos com muita criatividade e criava, né, que seja uma agenda. Sei lá, a gente tem lá um acervo, sei lá, de mais de 1000 tipos de mimos que a gente já criou. Inclusive, até fizemos matérias até para a Unidade, lá para
na época que tinha escola, né, de moda, até para falando um pouco sobre isso, mas é usando a criatividade aliada a essa consciência ecológica e também trazendo isso para o nosso cliente, né? Então, tudo a gente comunica através de tags, vídeos, essas nossas práticas sustentáveis. E isso tá para todas as marcas do grupo, né? Não só para a Zian. E é algo que o consumidor, hoje, ele está muito interessado nisso, né? E, assim, algo que realmente muda a percepção. Você entregar em uma eco bag, você mostrar para as pessoas que você tem essa preocupação enquanto marca, que não está só ali para oferecer um produto, mas que está realmente, genuinamente interessada em mudar o ecossistema, em melhorar, é algo assim eu grandioso. falo também, eu não falo só de questões. Eu falo também da questão social também, né? Socioambiental. Então, a gente está inserido numa comunidade bem pequena, mas a gente faz questão de ser muito atuante na comunidade, né? Então, a gente também destina, não lembrei agora, todos os resíduos de papéis e plásticos. A gente criou um depósito só para isso. E aí, a escola, a principal escola da cidade, vem e coleta esses resíduos e vende e consegue, né, recursos que sabe que às vezes é limitado os recursos, né, provavelmente atuou em escolas, deve saber como é. Então isso há muitos anos, sei lá, mais de 5 anos que a gente já destina todo o nosso resíduo de papelão para a escola, né? Então, pensando nisso, não é só uma questão sustentável, uma questão social também, fora outros inúmeros projetos. A gente patrocina praticamente todos a parte de esportes, né? Eu sei que o Giovanni gosta bastante, né? Os torneios na região ali onde a gente tem lojas próprias, a gente patrocina os times, né? Tudo isso é uma forma de, não é só marketing, é realmente algo que a gente acredita, né? Porque eu não acredito que a gente transforma, né, produto em venda, o que seja, de matéria-prima em produto. Acho que a gente transforma pessoas, né? Sim. As pessoas que estão contigo. A comunidade, né? Você vai mudando uma pessoa e isso vai se reverberando. E quantas conexões que uma pessoa tem, né? Que você vai e faz algo bom para ela e isso vai perpassando. Transforma. Acho que isso também, para mim, pessoalmente, é o meu propósito também de transformar as pessoas, né, que estão ao meu redor. Eu me transformo com elas e também ajudo. Eu acredito muito nessa gestão humanizada, né? Pratico isso, quem trabalha comigo sabe. Então, dedico um tempo às pessoas, não só ao meu time, mas também como eu falei, eu vou lembrar de uma outra coisa que eu gosto muito de falar, é do clube de mães, esqueci de falar, no caso minha mãe até foi presidente por muitos anos, mas independente dela ser ou não presidente, a gente, eu tenho que nessa coleção, eu tenho dentro do meu tema flores, como aconteceu numa outra coleção. Então a gente tem os resíduos ali de jeans, de tecido, e a gente passava para elas confeccionavam as flores e com isso elas angariavam recursos. Não só flores, outras bordados, alguma coisa mais artesanal. Assim. A gente sempre tem outras pessoas na cidade também que fazem pra gente essa parte mais né, de feito à mão e tal, mas o Clube de Mães sempre é um dos que a gente, né, tem como primeira vez eles, né? Tem alguns vídeos até que a gente fez com eles também, flores em peças, e geralmente elas gostam disso, né? E trabalhar o artesanato e além de ajudar elas, eu acho que a gente ajuda a comunidade e elas também transformam outras mães, né? Com esse recurso elas conseguem. Então pensa no impacto que isso tem na sociedade, né? É uma cadeia. Então não é só o ambiental, eu acho que é o socioambiental, né? Tem umas siglas aí até, né? ESG e tal, mas eu acredito muito no socioambiental. Acho que transformar as vidas acaba transformando toda uma sociedade e a gente também com isso cresce, né? Como indivíduo. Com certeza. Muito legal. E eu queria perguntar aqui, eu acredito que é algo que está permeando a mente das pessoas. Como é que faz para gerir todas essas marcas? Enfim, tudo está ali em família, mas aí você tem uma vida também, né? Você é uma pessoa, é o CPF e o CNPJ. Como é que é para ti essa questão? É muito dinâmico, né? Na verdade, o mercado de moda ele é muito dinâmico. Então, eu acho que primeiro quando tu gosta de algo, né? Eu acho que faz toda a diferença. Até parece uma coisa meio assim, mas às vezes você trabalha, realmente não parece estar trabalhando, dependendo, né, do que você faz. Mas eu acredito que tem que ter um time bom primeiro, né? Porque
também sozinha, mas como é que eu faço? Encontrar as pessoas certas. Eu não faço só, né? Tudo sozinho. Sempre tem muita gente por trás disso. Claro, no começo realmente era a gente e a gente, né? Aí é trabalho, depois o trabalho, depois o trabalho. Então é isso que... Final de semana. Não existe isso. É trabalho depois do trabalho. Mas chega um momento que a gente percebe que você precisa escalar, você precisa, né? Não é só mais você e, né, no meu caso, minha irmã e meu marido. Não, a gente precisa, né, mais do que isso. Então, eu acho que trabalhar muito bem o time, que eu acho que eles vão conseguir levar até mesmo o que você acredita do seu propósito, né? Eles vestem o seu propósito e isso vai se tornando, né, um ambiente, vai se tornando algo que faz parte, né? Então, até às vezes a gente brinca lá na empresa e que faz uma pergunta, isso é Zian, isso não é Zian? Vamos supor da Zian. Não, isso não é. O time todo sabe responder. Então, isso é fortalecer a cultura, né? Fortalecimento da cultura. Claro que isso não é tão simples, né? Não é nada simples, exige muito. E hoje o mercado, como eu falei, ele está cada vez mais dinâmico, né? Com a vinda principalmente a questão da internet. Então, tem que ser tudo muito rápido. Mas eu acredito muito que é gestão de pessoas. Não tem outra maneira de tu conseguir que tudo isso aconteça no tempo certo, que atenda a expectativa do teu cliente, que a experiência seja boa, sem um time bom. Mais do que nunca hoje, nesse momento, tem que trabalhar realmente o time. A chave está nas pessoas. Está nas pessoas, não tem como. Claro, e eu acredito também tu ter, assim, próximo de ti, aquelas mentes, assim, que realmente... quando você precisa estar ali, né? Hoje eu não consigo, tu consegue. Isso tu tem que ter um time, grandes líderes, e esse transformando o restante da equipe. Só assim a gente consegue. E é muita conversa difícil. Tem que ter muita conversa difícil. Mas tem que estar com o emocional em dia, né? Eu acho que também tem que estar bem. Acho que a gente não é, como tu falou, uma coisa só, né? A gente tem... mulher, principalmente, né? Tem muitas mulheres dentro de uma mulher só. E eu acredito que a gente tem que pensar na gente, no bem-estar, né? Físico, mental, espiritual, né? O autoconhecimento, que eu já venho buscando há um bom tempo, né? Essa coisa de se autoconhecer. Porque senão, realmente, a mente não aguenta, né? Não aguenta. Então é isso, eu acho que e além de tudo, voltar para quem tu é, fazer um pouco do que tu gosta, ter esses respiros, né? Sim. Eu sempre digo que num dia inteiro, não precisa ser todo ele muito pulsante, né? Então, agora eu vou fazer uma coisa que eu amo, dou uma pausa e faço uma que talvez é necessária, mas é necessária, mas eu também não amo tanto. Para mim funciona isso, porque se eu fizer o tempo todo algo que exige muito, ou que seja algo que até mesmo, né, que leve um nível de estresse, a gente dá essas pausas, esses respiros, mesmo durante o dia. Tipo, eu sempre digo que o criativo me salva. Então, às vezes, tô fazendo uma coisa lá muito de gestão, números, mas não, eu dou uma pausa e faço algo relacionado a produto, ou uma estratégia de um criativo, de uma campanha. Eu acho que isso, no dia a dia, ele dá esse equilíbrio que a gente precisa, né? Mas realmente, como tu falou, dos primeiros 15 anos, talvez até dos 20 anos, às vezes a gente esquece da gente mesmo, né? Não tem como. E eu também acredito, hoje eu escuto muito isso, meu Deus, mas eu acho que tudo tem um momento. Tipo, tem aquele momento que você tem mais foco, infelizmente. Hoje a gente quase nem pode falar sobre isso, mas às vezes tem que dar mais foco realmente no teu trabalho. Sim. Se tu quer que ele cresça em outro momento. Não que tu vai esquecer o restante, mas eu não acredito que você vai conseguir fazer tudo 100%. Né? É o lençol curto, né? Não. Você puxa para a cabeça, descobre o pé. Aí você cobre o pé, descobre a cabeça. Então, o equilíbrio é muito isso, né? É um lençol curto. Você vai puxando para um lado, descobre o outro. Legal, é uma busca, isso. né? É uma busca. Mas eu vejo muitas mulheres se cobrando porque eu tenho que ser 100% em tudo, o tempo todo, né? Em muitos momentos, claro, a gente às vezes fica pensando, será que eu desci a desejar, né? Principalmente a gente se cobra muito com os filhos, né? Sim. Mas, como eu falei, sempre tendo alguém de apoio. Às vezes, quando eu não podia, meu marido podia. Sim. E assim, a gente, né, ia se revezando. Mas, sim, se quiser ter um negócio que ele tenha, que ele perpetue, que ele, né, que ele alcance
né, o que tu deseja, vai ter que, em algum momento, vai ter que dar mais foco ali. E aí, em outro momento, quando as coisas estão um pouco melhores, você foca um pouco mais aqui. É claro, quem puder manter o equilíbrio é muito melhor. Mas é muito no início, para desafiador. quem está começando, eu acho que não é tão simples assim, né? Sim. Mas hoje é uma pauta que eu escuto bastante, né? Eu me cobro tanto, mas eu não... Nossa, eu não tô fazendo isso. Ai, mas eu não tô malhando. Ai, mas eu não tô... Beleza, talvez agora não, Sim. mas mês que vem, quem sabe vai, você vai conseguir, né? E assim você vai se equilibrando, não se cobrando E tanto. nessa questão da maternidade, eu acredito que um pensamento que eu tenho nesse sentido, talvez eu não esteja ficando tanto tempo, e aí vem a cobrança, mas lembrar do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Que, na verdade, você talvez não está ali naquele momento com o filho, mas você está fazendo algo que é para ele. Sim, então, é mudar um pouquinho essa constituição do pensamento, né? Essa construção mental que a gente faz, dar esse alívio. Eu também acredito que é muito pelo exemplo, né? Tem sempre comigo, assim, que a gente lidera pelo exemplo e a gente também educa pelo exemplo. Porque, né, os meus filhos, eles, pode ser que em algum momento eles não tiveram a gente, mas eles tiveram os exemplos da gente. E se a gente tem bons exemplos, isso perpetua. E eles com certeza vão fazer com os filhos deles. E é isso, eu acho que é muito, muito exemplo. Eu não vejo que isso possa causar tanto problema. E quando a gente, às vezes, pensar na presença, né? Eu me cobro bastante, uma das coisas é momento presente, né? Como a gente é muito acelerado, o nosso mercado a gente, às vezes, não está ali por inteiro. Então, às vezes, eu penso, eu não preciso estar lá 3, 4 horas, mas se eu tiver, em algum momento, dedicar presente, consciente, cara, às vezes vale 3 palavras, valem, às vezes, 5, 6 horas lá dialogando, né? Então, eu penso, isso também, né? Às vezes o meu filho fala, mãe, agora é mãe, agora não é trabalho, né? Mas eu penso, às vezes, até mesmo no trabalho, eu tirar, sei lá, 2 horas por semana para ajudar ele em alguma coisa do trabalho dele, isso também é um momento de presença que eu tenho, um momento de dedicação, ou na vida pessoal, tem aquele momento, agora vamos conversar sobre coisas pessoais. E não precisa ser todo o tempo, mas quando tiver esse tempo, que ele seja um tempo presente. Claro, isso eu aprendi depois de bastante tempo, tentar adquirir essa consciência, né? Porque realmente, às vezes, a gente se cobra um ao outro, né? Sim. Tô aqui, mas tô olhando o celular, tô aqui, mas tô pensando lá, né? E eu acho que hoje é mais isso até. Focar mais na qualidade do que na quantidade. Ou e você comentou que tantas mudanças, tu trouxe aquela questão ali da internet, que as coisas vão mudando e faz parte da vida, faz parte de empreender. E acaba que a internet, o marketing digital, enfim, essa presença nas redes sociais é um impulsionador também. Eu acredito que tu viveu a fase sem e a fase com. Com certeza, eu vivi todos esses mundos. Com certeza. Eu até, quando a gente começou a falar da nossa história, se eu falar em termos de história de marca, talvez foi um grande divisor de águas a questão da internet, né? Quando a gente pôde usar mídias no começo, hoje sim, a gente, né, claro, faz mídia paga, mas na época era orgânico e ali que a gente começou a ter alcance e visibilidade, né? Porque a gente sabe que no começo algumas mídias eram uma fortuna, como, né, revista, TV e tal, e não estava ao alcance de quem está começando um negócio. E quando veio um marketing digital, ele trouxe também muita coisa organicamente, isso começou a ter alcance para a gente. E foi um grande divisor de águas para a gente também, começar a ser visto, né, ser reconhecido como marca, como produto, e isso para a gente foi muito bom. E aí teve um momento, claro, que a gente fez a transição para contratação de agência, né, isso, né, hoje a gente, né, tem isso até hoje e tenho certeza que fez a gente crescer. E então eu penso que o marketing digital, se fosse olhar um dos pontos, ele foi um grande divisor de águas para a empresa, como marca, como visibilidade. Hoje a gente trabalha com várias campanhas, de várias campanhas de mensagem, de engajamento, de alcance, de remarketing, porque a gente vê que não adianta só a gente ter um produto que vista bem, que tenha qualidade, se a gente não conectar com o nosso cliente, com o consumidor. Se ninguém estiver sabendo que ele existe. E a gente faz hoje frente a um mercado globalizado, né?
Eu lembrei quando meu professor na faculdade falava, agora o mundo é globalizado. Eu pensava, meu mundo globalizado, né? A gente não tinha noção, né? Sim. Eu lembro da primeira vez quando eu ouvi a internet, eu estudava ainda, fazia mestrado na Federal, e aí eu lembro da gente tentar fazer aquele barulhinho, assim, né? Tentar fazer uma conexão, o que é internet, Sim. o que é um e-mail, essa coisa toda. E hoje isso é tão, né, tão rápido. Sim. E isso é tão dinâmico, é todo dia, né? Um dia a gente tem uma estratégia. Internet de escada, né? E aquilo já não funciona mais hoje, amanhã já é outra estratégia. Sim. Então hoje eu dedico muito tempo ao marketing, não somente, né, como diretora criativa, né, tô ligada no produto, tô ligada no desenvolvimento do produto, mas estou muito ligada ao marketing, com a estratégia de marketing, porque não adianta de nada, né, como eu falei, a gente fazer uma bela campanha se a gente não tem um marketing com estratégia, com planejamento, a gente não consegue nem crescer, É né? Zian com 2 N's, underline jeans. Uma das redes sociais, né? E a rede social da Elis é... Quer falar para nós aqui? Deixa eu ver aqui. Elis Comandoli, tudo junto. Tá? E ali vocês vão encontrar a Foca Hype. Inclusive, só falando um ponto bem interessante da Foca Hype, que é uma tendência, né? Essa questão da moda unissex também, né? Eles têm, né? Isso. A gente tem essa coisa muito da coisa do atemporal, do sem gênero, né? Ali, claro, eles usam o termo unissex, que hoje é o que eles trabalham mais em cima do unissex, mas essa coisa de sem idade, né? Sim. A gente vive esse momento, a gente dando um link até com sustentabilidade, se tu pensares produtos atemporais, Sim. produtos unissexes, eles são muito mais usados, né? E com isso também poluir menos, né? Você vai comprar uma moda que você pode usar mais tempo, que de repente você e o seu namorado usam, você e o seu marido usam, né? Então, quanto isso ajuda, aqui, né? A Vó Marisha, que faz uns bolos incríveis, né? Eu esqueci de falar também que a gente tem um outro canal de venda, que é as nossas lojas próprias, né? A gente também tem 6 lojas próprias, que é a Foca Jeans. Tem Jaraguá, Vidal Ramos, isso? Embuia, Lontras, Presidente Nereu. E Chapadão do Lajeado. A gente tem 6 lojas próprias. Elas são multimarcas, na verdade. 50% são as nossas marcas próprias e outros 50% do mix de produção multimarcas. A gente já tem elas se a marca como um todo tem 25, elas nasceram tudo junto. Então, é mais um canal de venda que nos dá muita expertise, porque como a gente lida também com o varejo diretamente, isso traz muitos insights. Sim, na hora de desenvolver o produto, na hora de pensar na jornada do cliente, né? Então, isso é uma força nossa também, a gente ter essa expertise, essa experiência do varejo, né? A gente sabe como é o varejo, né? O quão dinâmico ele é, né? E ele traz muito isso pra gente. Então, é uma das forças também das nossas marcas próprias ter a experiência do varejo. Por isso que antes eu perguntei como é que faz, né? Para fazer a gestão disso tudo. Elis, adorei receber você aqui. Eu acredito que ao ouvir esse podcast, você tem que ficar com o seu caderninho, né? Tem que ouvir de novo para poder pegar tantos insights. E é realmente uma fonte de inspiração, acredito, para as mulheres, para as empreendedoras, porque realmente tu exala essa questão de essência, de inspiração, mas também de força, porque 25 anos não é, né, 2 dias, né? Então, é algo que foi muito inspirador, realmente. Um século, né? Exatamente. E tá aqui ótima, maravilhosa. E eu queria que tu pudesse deixar uma mensagem para as mulheres, tanto aquelas que são empreendedoras, que estão no início, ou quem está aí na metade do caminho, ou até mesmo para aquelas que não são ainda e desejam. Eu acredito que não tem fórmula certa, né, para nada. Eu acho que cada um, dentro da sua jornada, vai construindo a sua, né? Mas eu não tenho certeza que pra gente, pra nós, sempre foi assim, nunca esquecer quem a gente é, né? E eu não falo só como pessoa, mas eu falo como pessoa jurídica também. Isso é muito forte. Essa questão qual é a cultura da marca, né? Qual é o propósito da marca. Então, a gente não pode esquecer quem a gente é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar muito atento ao espírito da época que a gente vive. Então, a gente tem que estar com esse olhar para o espírito atual. Hoje, a gente está num momento de muita análise de dados também. Então, a gente olha para o passado do que deu certo.
mas também olha o que o futuro aponta, mas sem esquecer quem a gente é. E aí eu falo, como eu disse, tanto como pessoa, a gente não pode esquecer. Então, às vezes a gente está no mundo de moda, mas a gente não é, nem tudo é um modismo, né? A gente tem que pensar quem é o nosso DNA, quem a gente é, qual é o nosso propósito e seguir firme nele, atento, assim, aos movimentos do mercado, mas também atento a quem a gente é, né? E como mulher também, né? Não esquecer de quem a gente é. E é isso, para mim é isso, a originalidade, a autenticidade, ter coragem também para ser quem a gente é, né? Como marca, muitas vezes tu tem que brigar pelo próprio pela marca, porque o mercado fica, né? Ai, vamos para cá, vamos para lá, vamos para lá. Não, gente, tem que ter foco. A nossa marca é essa é a nossa plataforma da marca, é isso que a gente tem. Sim, a gente faz um movimento para cá, mas a gente não pode né? A gente tem que saber para onde a gente quer, aonde a gente quer chegar. Ter um planejamento também a longo prazo, né? Isso ainda é uma das coisas que a gente ainda está construindo mais, esse planejamento estratégico. Mas é isso, não lembrar sempre lembrar de quem a gente é, das nossas raízes, mas com um olhar para o espírito do momento. Se eu puder dizer, é isso. E muito trabalho. Maravilhosa. Sigam, então, Elis Comandoli, tudo junto. E as marcas, enfim. Eu super recomendo a Zian, né? As outras marcas também. A Zian eu já conheço com mais propriedade. E, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação e pela tua disponibilidade de investir teu tempo, né? Investir aqui todo o teu conhecimento e de estar aqui no palco. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço, né, Silvana? Eu acho que por mulheres como tu que proporciona a gente... Porque, como tu falou, é uma loucura, né, a vida da gente. E a gente não tira esse tempo, às vezes, nem para comunicar e nem esse tempo de conhecimento, né? E tu tá proporcionando isso, eu acho incrível ter coragem também, porque eu sei que é um mercado, né? E tá se construindo do zero, né? A tua jornada e o teu negócio. E eu eu acredito muito que vai dar palco, né, para muitas mulheres aqui ainda e força para muita gente. Maravilhosa. Muito obrigada, então. Obrigada. Tchau, tchau.